no domingo que vem. Mesmo assentados, vamos ler esse texto, Oséias capítulo 2, de 1 a 13. Oséias 2, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostitui. Aquela que os concedeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de cedro para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-lo-á, mas não os acharás. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará das minhas mãos. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Linguagem forte, linguagem crua, rude, mas o meio escolhido por Deus para mexer com o coração do seu povo, para dar um tratamento de choque com a nação que estava sendo encaminhada para o exílio e que seria, infelizmente, eliminada. Já vimos no capítulo 1, sua força militar, sua nobreza, sua economia, tudo seria destruído pelo Império Assírio. O que restaria seria apenas a tribo de Judá. Então, a linguagem forte, muito chocante, transmitida pelo casamento de Oséias com uma mulher infiel, foi o meio que Deus escolheu para mostrar a decadência do povo de Deus. E hoje nós também vemos isso acontecer no meio do cristianismo. Falando da nossa realidade evangélica no Brasil, é triste a condição que nós vemos hoje de igrejas que abertamente têm um pastor traficante, abertamente têm uma liderança homossexual, abertamente vão agregando elementos que não fazem parte da Bíblia, não fazem parte do Evangelho, não fazem parte da tradição cristã,
mas são elementos atrativos, são elementos que é o que a sociedade busca e, infelizmente, são meios de ganho financeiro. São ministérios, lideranças que realmente desenvolvem uma estrutura que necessita de muito dinheiro para manter. Não a simplicidade da igreja cristã que nós vemos no Novo Testamento, que não necessita de tanto dinheiro assim para manter. E essa linguagem escolhida por Deus é a linguagem do casamento, é a linguagem do amor, onde Deus é o esposo traído, extremamente caracterizado por um casamento em crise, que Oséias tem, e o povo de Deus é Gomer, a esposa infiel. Não é uma linguagem estranha, porque os profetas também falam bastante como a condição do seu povo cheio de feridas, doente. O Novo Testamento fala, João Batista fala que ele, quando as pessoas dizem, olha, muitos dos seus discípulos estão indo seguir Jesus e o seu grupo está diminuindo, ele diz, eu fico muito feliz, o amigo do noivo fica muito feliz. O próprio João vai trabalhar essa linguagem, né, da igreja, do povo de Deus como noiva. O Senhor Jesus, ele vai trabalhar essa linguagem de que está pago o dote da noiva e agora ele foi preparar lugar, ele vai voltar e vai buscar a sua noiva. Essa era a prática, né, em Israel do casamento. O noivado já era o contrato de casamento. O noivo pagava um dote para os pais e ficava comprometido em um determinado tempo, quando as coisas estivessem todas preparadas, né? Então o noivo vinha buscar a noiva. É nesse meio tempo, por exemplo, que José, não querendo incriminar Maria, ele então está planejando abandoná-la secretamente, para que a culpa recaia sobre ele. Eles já eram noivos, e o noivado já era o contrato de casamento. E aqui Deus então está usando essa linguagem. Nós temos o livro de Cântico dos Cânticos, que muitos acham um livro estranho no meio da Bíblia, um livro falando de amor, de romance, e até numa linguagem sensual, mas é que para Deus o sexo não é pecado. O sexo foi criado por Deus como uma forma de desenvolver a intimidade do casal, e também por esse meio virem os filhos. Então Cantares não tem nenhuma vergonha de usar a beleza do corpo feminino e masculino e do amor puro que se desenvolve, inclusive fala de um jardim fechado. E nós sabemos, o primeiro jardim houve uma traição. E agora nós temos o Senhor Jesus no jardim, com gotas de sangue, pagando o preço da reconciliação. Porque se tem uma coisa que quebra o casamento, é a traição. O adultério, e mais grave ainda aqui, a prostituição, já tinha rompido o relacionamento, mas Deus não quer terminar. Deus não dá a carta de divórcio. No livro de Isaías, Deus pergunta, onde está a carta de divórcio? Ele não deu. Ele adverte, ele inquieta, ele revela a situação vergonhosa, mas ele quer a reconciliação. Ele ama. Assim como Oséias passa a ser mal falado, passa a ser provavelmente vítima de chacota, de desprezo, Deus também. Ele não é dada a ele a honra, a dignidade do marido que provê todo o sustento para a sua esposa. Nós comentamos aqui, né, que nós ficamos muito tocados com histórias de amor. E essa semana eu li de um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, um casal que se conheceu em 1976, e amor e promessa de fidelidade, de construírem uma vida juntos, sonhando e planejando e economizando, e aquela união maravilhosa,
e de repente alguém diz para o casal, chamava Sônia e Alfredo, né? Alguém disse para Sônia que o seu esposo tinha engravidado uma moça. Aquilo desabou tudo o sonho deles, ela não quis mais vê-lo, ele a procurou, tentou conversar, e nada, ela fechou as portas, se distanciou completamente. Isso em 1976. Aí em 1996, ela descobriu que tudo aquilo era mentira. Que a irmã, a cunhada, a irmã do seu esposo, inventou aquilo. Um relacionamento maravilhoso foi destruído por uma mentira. Muitos e muitos anos depois, ela continuava dizendo: ele foi o único amor da minha vida. E infelizmente, por uma mentira, uma trama, né, esse relacionamento foi destruído. O que a palavra de Deus nos diz no livro de Oséias, nessa parte que ainda reforça um pouco, né, a anterior do capítulo 1, é que o povo está sendo iludido, o povo está se afastando de um relacionamento seguro, protetor, fundamentado no amor, com base em mentiras. Baal é uma mentira, os Baalins são uma mentira, a ajuda prometida do Egito e das outras nações contra a Síria é uma mentira. O sincretismo, a mistura de elementos de outras culturas, de outras religiões, aquilo era uma mentira, era desnecessário. Quando Deus fez aliança com o seu povo no deserto, Deus os separou de todas aquelas ilusões e deu a eles um caminho justo, um caminho correto, um relacionamento exclusivo com o Deus verdadeiro, e os livrou de toda aquela ilusão da idolatria, dos encantamentos, dos deuses egípcios com cabeça de animal, corpo de homem, toda aquela escravidão, a tirania dos maus espíritos. Deu a eles a liberdade de um relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro, que não colocava sobre eles nada opressor, a liberdade de viver em paz, de viver os mandamentos que protegiam a propriedade privada, a dignidade da vida, a dignidade da família, da mulher, das crianças, dos filhos, mandamentos que construíam famílias e uma sociedade forte. O que hoje muitos vão falar do monoteísmo, de uma teocracia, né? Mas infelizmente o povo estava seguindo uma mentira, criando um Deus imaginário, e isso estava trazendo as consequências, né, de serem explorados, serem derrotados e assim por diante. É uma pena que eles estavam tão encantados com as liturgias dos cultos pagãos, da liberdade de viverem na promiscuidade, de explorarem, colocarem juros altos, ou seja, se afastarem daquele modelo justo que os mandamentos que Deus deu por meio a Moisés delineavam para eles. Uma sociedade equilibrada, onde haveria a condição de as pessoas irem prosperando, sem serem escravizadas por dívidas, por violências e coisas desse tipo, né? Mas, infelizmente, eles não estavam com seus corações abertos a essa orientação. Mas observe que, apesar da dureza, da severidade com que Deus está tratando o caso, em momento algum Deus disse para Oséias: bata na esposa, prenda ela num tronco de madeira, chicoteie ela, trate ela com todo rigor. Momento algum. Mas há pessoas que, quando leem esse livro, elas dizem: esse livro é machista, esse Deus patriarcal, ele serve para dar validade a esse comportamento opressor do homem sobre a mulher. Mas veja bem, aqui são consequências de uma conduta, de um comportamento que a expõe à violência de muitos amantes. Não há aqui
nenhum preconceito com a sexualidade feminina. Até porque Gomer representa homens e mulheres daquela nação. Ela representa a nação toda. Ela não está representando só as mulheres. Gomer representa a infidelidade de Israel, a nação toda. Que Paulo também vai trabalhar nas suas cartas dizendo: olha, a nação pecou, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então Oséias não está usando uma linguagem machista, de oprimir, de usar de violência com Gomer. Em momento algum Deus disse para ele fazer isso. Pelo contrário, Deus disse: ama essa mulher, vai lá e paga a dívida dela, traz ela de volta para casa. E claro, aquelas pessoas olhavam aquilo, e nós falamos daquele filme, né, do Amor de Redenção, que espera os irmãos terem maturidade para assistir, tirar o que é bom, e o que não for, larga para lá, né? Porque tem pessoas hoje que são tão críticas também, que elas não conseguem nem ler um livro de literatura, de filosofia, de qualquer outra coisa, e saber filtrar alguma coisa de útil. E aí não, um filme não é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra única de fé e prática. Uma literatura, um filme, é uma outra linguagem, que aí você faz a sua análise e tira aquilo que é proveitoso. Mas naquele filme que fica tão patente o amor daquele jovem por aquela mulher, parece que ele faz papel de bobo. De tantas vezes que ela abandona o Oséias, o Michael Oséias, para ir de novo para aquela vida terrível de exploração. Então, não é uma leitura que faz jus ao texto dizer, a partir dessa ótica, né, feminista. Não há violência. Gomer não é maltratada pelo esposo, ela é maltratada pelos amantes, né? Então, o que nós vemos é que, mesmo no capítulo 1, e vamos ver no domingo que vem, na sequência do capítulo 2, há um juízo, há uma severidade, Deus tratando com severidade, mas há misericórdia. Nós vemos isso no final do capítulo 1. Nós vamos ver isso no final do capítulo 2. Deus está tratando, cercando o seu povo, usando os meios para ajudá-los a despertar, a abrir os olhos, a entender o que está acontecendo. Veja como Deus tratou com Paulo. Paulo, estudioso do Antigo Testamento, um homem letrado, um homem culto, estudou latim, grego, um homem bem preparado. Ele entende que os cristãos são uma heresia perigosa, um desrespeito ao nome do Senhor Deus. E Deus intervém ali de uma forma dramática, mas muda o coração daquele homem, toca o coração dele. Nós vamos ver que mais à frente o profeta diz que Deus quer falar o coração. Então, todas aquelas crostas duras, Deus vai quebrando, até chegar lá, como diz no Salmo, que Deus cava um buraco na nossa cabeça para que nós ouçamos, porque nossos ouvidos estão tapados. Então, essa linguagem forte do profeta, ela está sendo encaminhada para esse tratamento da sua graça e da sua misericórdia. Deus revela essa condição, desnuda toda a condição, não enfeita em nada a situação dramática do seu povo, para que o seu povo tenha um diagnóstico real da realidade e assim corra em arrependimento para o Deus que vai cobrir, que vai ajudá-lo, que vai proteger. Então aquelas pessoas, elas pensavam que a prosperidade que eles estavam desfrutando na agricultura, nos negócios, era por causa de Baal, era por causa do que se pensaria um avanço, um progresso na adaptação da sua fé com relação às religiões dos povos ao seu redor, né? E não, foi Deus que deu o vinho, foi Deus que deu o azeite, foi Deus que deu a lã, foi Deus que deu a prata, deu o ouro, Deus que proporcionou circunstâncias favoráveis para que o povo tivesse todo o conforto, toda a segurança na sua terra. Mas eles estavam recebendo essas bênçãos de Deus, recebendo a providência de Deus e usando de forma desonrosa para com Deus
acreditando isso, né, para Baal. Então, Deus estava mostrando para eles que eles deviam repensar isso. Deus não estava cobrando isso das outras nações, Deus estava cobrando de Israel, com quem Deus fez uma aliança quando tirou do Egito, quando sustentou no deserto, quando prometeu dar aquela terra. Mas havia sido feito um casamento. E Deus ama tanto o seu povo que não quer expor, não quer abandonar, mas quer honrar e trazer esse povo à experiência do amor real. Tem um escritor, o Lacan, que ele diz assim: amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Não é o caso de Deus. Deus, tudo que Ele tem, Ele ofereceu ao seu povo. Por meio de Jesus, nós aprendemos que o Pai entregou o seu Filho. Não é nada pequeno, o Pai entregou o seu Filho. Essa entrega também é sofrimento do Pai. E nós temos o privilégio de receber. Mas hoje, né, infelizmente, como é que está o meio, a cristandade em relação aos compromissos assumidos pelo Evangelho, com a postura, com a mensagem que essa cristandade está veiculando? Tem um escritor que ele diz que a mensagem que mais Jesus dava ênfase na pregação do Evangelho era o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Em todo o decorrer dos Evangelhos nós vamos ver sendo mais repetido essa expressão, reino de Deus, reino dos céus. Mas às vezes você pergunta, mesmo para pessoas dentro da igreja, o que é a essência do Evangelho? Ele fala amor, perdão. Na verdade, a maior ênfase de Jesus é o reino de Deus. E dentro desse reino nós temos amor, perdão, nós temos paz. Mas é o governo de Deus. É a obediência a Ele, é o temor ao seu nome. E infelizmente hoje, né, com o povo de Israel, parece que as pessoas estão querendo viver segundo a nova ótica cultural e social. Nós fazemos as nossas regras, nós agregamos novas linguagens e assim nós vamos fazendo algumas misturas que vão nos distanciando desse plano original de Deus, né, com relação ao seu povo. Ele está buscando redimir o povo fiel. E antes que a Síria chegue, há a oportunidade de arrependimento, que aquelas pessoas saiam daquele lugar, se desloquem dali, se mudem dali, abandonem aquele estado que agregou o Baal, agregou esse misticismo, viu formas lucrativas de aceitar e adotar aquela nova visão. E o profeta Oséias é uma voz que destoa de tudo isso. Ele está obedecendo a voz de Deus, a palavra de Deus, de uma forma radical, de uma forma diferente, mas que venha trazer aquelas pessoas a reflexão de que na condição que eles estão vivendo, eles não são povo de Deus. É isso que Deus está dizendo. Agindo dessa maneira, vivendo dessa forma, pensando dessa maneira, vocês não se comportam como o meu povo. Vocês não são a minha esposa. E eu não posso ser o Deus de vocês. Não posso compactuar. Não tem como ceder espaço à mentira, à ilusão, a Baal. São deuses ilusórios. Né? É nesse sentido que Jesus, lá em Mateus 4,17, ele vem com essa mensagem. Né? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Romanos 3,23 vai dizer isso: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mateus 11,28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então nós temos que estar cansados, nós temos que estar oprimidos com alguma coisa. Nós temos que sentir esse peso para então ir buscar o alívio no Senhor. Mas se eu não estou cansado, se eu não tenho nada pesando sobre mim, por que eu vou buscar alívio em Jesus? Por que eu vou buscar o jugo dele? A palavra cônjuge vem justamente disso. É aquele que pega o jugo junto com. É isso que o povo de Israel precisava lembrar. Foi dado a Israel o privilégio de ser vitrine lá naquela região ali do fértil crescente, próximo ali da Mesopotâmia, numa área fértil mesmo, excelente para a agricultura, caminho de riquezas. Né? Israel foi colocado ali para ser vitrine no mundo de uma fé diferente das demais, de um relacionamento diferente com Deus. Então, o profeta está chamando para a renovação da aliança. Mas aquele povo estava se comportando como Arão. Lembram-se de Arão? Quando o reino do norte se dividiu em relação ao sul, Jeroboão, que foi o primeiro rei, ele disse: só para que o povo não vá adorar em Jerusalém, daqui a pouco as tribos voltam a se unir com o sul, ele fez um bezerro ali e começou a estabelecer festas, um calendário e um culto àquele bezerro. E aí as 10 tribos do norte começaram a ter o seu foco religioso ali. De novo o bezerro. Né? Arão, enquanto Moisés estava no monte, recebendo os mandamentos do Senhor, o povo procurou e falou: olha, Moisés já deve ter morrido. E Arão, numa forma mais pragmática, ouviu aquele povo, pediu que eles dessem as suas joias, se derreteu, fez um bezerro, e ali eles começaram a estabelecer um culto, com festas, depois com bebidas, e depois a sensualidade entrou junto também. O comportamento de Arão é um comportamento semelhante de muitos dos nossos dias, que vejam e que são pragmáticos. O que funciona para atrair pessoas na igreja? O que funciona para que a fé bíblica, o Evangelho na minha vida produza uma certa ascensão social, um certo sucesso? E aí é a mentalidade de Arão: deixa eu pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vamos aqui derreter, vamos modular isso aqui, opa, aqui vai sair isso aqui vai dar certo. Então Arão, ele foi muito fraco em não permanecer dentro daquilo que Deus já havia dito. Ele atendeu a voz do povo. E nós estamos vivendo uma geração que está fazendo a mesma coisa com o cristianismo, a mesma coisa com o Evangelho. Não vê problema algum em ser pragmático, em ser utilitarista. O que é que funciona? Isso aqui funciona. Então vamos adaptar isso aqui para a igreja. Vou adaptar isso aqui para a minha vida devocional. Então ele cedeu essa pressão do bezerro. Ele continuou mantendo aquela mentalidade do Egito. E isso acabou trazendo problemas para ele e para o povo de Israel. O nosso amor por Deus vai ser sempre menor. O amor de Deus é sempre maior. Aqui está algo para aprendermos com o livro de Oséias. Gomer representa essa natureza humana rebelde, teimosa, que se encanta e se ilude com qualquer canto de sereia, mas o amor de Deus é forte. O amor de Deus perdoa. O amor de Deus traz paciência. Vocês já ouviram um pastor contando que a sua esposa o traiu e ele a perdoou e a recebeu. E durante um tempo na cidade ele teve que ficar ouvindo muita gozação, muito zum. Mas depois que Deus começou a abençoar o trabalho ali, da igreja, da vida dele, as pessoas mudaram isso. Entenderam o que aconteceu. Mas o amor que se passou por aquela mulher fez isso, fez o recomeço. A traição é algo grave, é algo que destrói o matrimônio. Só um amor muito forte é que vai superar isso. E aqui, a vida de Oséias, a mensagem de Oséias, exemplificada no seu relacionamento, quer nos ensinar isso.
O amor de Deus é muito maior que o nosso amor. A motivação dele não é que há algo precioso em nós por si mesmo, né? Mas é o tamanho da sua misericórdia, é o tamanho da sua graça. E isso o motiva e o leva a estar superando, contornando todos os obstáculos para chegar até o nosso coração e fazer essa transformação na nossa vida. Tudo que precisava ser feito, ele fez. Tudo. Nós sabemos que essa mensagem de Oséias, esse amor exemplificado no perdão dele por Gomer, essa graça de Deus em cobrir toda essa multidão de pecados da nação, só foi possível porque Jesus pagou o preço na cruz. Pastor Ricardo Barbosa usa uma figura muito forte de um pedófilo arrependido, de um pedófilo tocado pela graça de Deus e perdoado. Ele diz: perdoado porque Jesus tomou o pecado desse pedófilo lá na cruz. Então essas prostituições do povo de Deus, essas infidelidades do povo de Deus recaíram sobre Jesus. Aquele que é mais puro, aquele que é o imaculado, o santo dos santos, estava ali levando sobre si o meu e o seu pecado. Então estava sobre Cristo o pecado do pedófilo, o pecado do assassino, o pecado do roubo, o pecado do orgulho moral também. Todos os pecados estavam ali. É por isso que Deus pode ofertar o perdão. É por isso que Oséias é fortalecido pela graça de Deus para amar Gomer e se sujeitar à vergonha, a uma fama na cidade de andar com aquela mulher e criar os seus filhos com profundo amor e respeito. Então essa mensagem de Oséias, ela ganha clareza e profundidade quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós precisamos então, meus irmãos e irmãs, ao ouvirmos essas mensagens tão chocantes dos profetas menores, em questão hoje de Oséias, rogar a Deus, como faziam os puritanos, né, para que encha o nosso coração de desprezo por aquilo que não é da vontade de Deus. E assim nós nos afastemos de toda aparência de mal e nos aproximemos desse Deus que nos ama de forma tão profunda. E aí convém nos lembrar daquilo que lemos lá em Números, no capítulo 23, falando sobre um homem que teve privilégios que alguns de nós não temos, mas mesmo assim ele seguiu o caminho errado. Números 23, lá no versículo 10, Balaão, que foi alugado para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus o força a falar de bênção. Então, Números 23, 10, ele diz: quem contará o povo de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Olha, preste atenção nisso. Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Olha o que esse homem está dizendo. Ele está dizendo que eu tenho a morte que o povo de Deus tem, que os filhos de Deus, as filhas de Deus têm, que essas pessoas piedosas, cercadas pela graça de Deus, participantes da aliança, que eu tenho a morte que eles têm, que o meu fim seja como deles. Só que aí, se você abre a Bíblia lá em Josué 24:9, Números 31:8, você descobre que esse homem foi morto como inimigo. Por quê? Já que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele deu para Balaque o plano de levar mulheres lindas e sensuais a seduzirem os homens de Israel. Isso aconteceu em Baal-Peor. E mais de 20 homens foram mortos ali, em consequência da desobediência dele.
Então esse homem aqui é muito do espírito humano, né? Eu quero ir para o céu. Eu quero ser abençoado com paz no coração. Eu quero ter convicções. Eu quero ter esperança. Eu quero ter a sorte dos justos. Eu quero ter. Mas eu não quero viver com eles. Eu não quero orar. Eu não quero participar da mesa do Senhor. Eu não quero estar cultuando o Senhor. Eu não quero ler a Bíblia. Eu não quero. Eu quero as bênçãos. Mas eu não quero viver como povo. É isso que Balaão representa. Quando você abre lá em Judas, no versículo 11, Judas só tem um capítulo, no versículo 11, lá o Senhor diz: cuidado para vocês não seguirem o caminho de Caim, o caminho de Balaão, o caminho de Coré. E aqui está esse homem que viu anjos. Alguém aqui já viu um anjo? Pois é, ele viu. O Senhor falou com ele. Ele teve visão do futuro. Era um carismático, era um pentecostal. Um homem que teve privilégios, experiências espirituais de outro nível. Adiantou alguma coisa? O que muitos hoje procuram, esse homem teve. Adiantou alguma coisa? Está lá, Números 31:8, Josué 24:9, morreu pela espada, usou seu talento para tentar afastar o povo de Deus da aliança. E hoje muitas pessoas correndo atrás de dons, correndo atrás do espetacular. Eu tenho que sentir, eu preciso sentir. É fé, não é sentir, é fé. Não, mas eu preciso entender, eu preciso compreender. Fé é também pensar, sem dúvida, mas a razão vai até o ponto. É fé, é confiança em Deus, é obediência. Então a mensagem de Oséias para esse povo é uma mensagem de alerta, assim como é para nós também. Uma mensagem para nós sermos muito cuidadosos com as misturas, com as coisas que estão acontecendo no meio da cristandade e nos reportarmos, nos voltarmos para os fundamentos da palavra de Deus, os fundamentos do Evangelho. Nós queremos ter as bênçãos do povo de Deus? Muito bem. Então vamos viver dentro daquilo que Deus estabelece na sua palavra. Eu encerro lendo aqui uma meditação exatamente nesse aspecto. Baseado em Provérbios 13, 19 a 20. Pela sabedoria o Senhor fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu, pelo seu conhecimento os abismos se abrem e as nuvens destilam orvalho. Deus criou o mundo com sua palavra e sabedoria divinas, e devemos viver nosso dia a dia de acordo com a sua palavra e sabedoria. Isso ocorre porque a única sabedoria para a qual se pode lidar com as coisas cotidianas, de acordo com a sua natureza, é a sabedoria pela qual elas foram criadas. Ou seja, toda a existência e a nossa própria constituição humana, o jeito certo de funcionar a nossa mente, o nosso espírito, até o nosso corpo, está ligado à mesma sabedoria que trouxe a existência tudo isso. A mesma sabedoria divina que fala a você na palavra de Deus foi a base para a criação do mundo. Portanto, as coisas têm características inerentes e inquestionáveis nos aspectos físico, social, moral, espiritual, embutidas no tecido da criação. Não podemos tratar nosso corpo como bem entendermos, sem consequências. Não podemos tratar as pessoas como bem entendemos e esperar ter bons amigos e uma família forte. Não podemos viver de maneira egoísta e esperar que nosso tecido social permaneça intacto. Existe ainda uma ordem espiritual. Se tentarmos centrar nossa vida em algo que não seja Deus, isso nos levará a uma identidade frágil, a um distúrbio psicológico. A essência da sabedoria é perceber essa ordem divina e alinhar a vida de acordo com ela. Em quais dessas áreas você pode estar tentando romper o tecido da criação ordenada de Deus?
Quais são os deuses modernos, os deuses que são tão atrativos para nós e que tentam negociar a exclusividade do nosso relacionamento com Deus? Um casamento é quebrado quando essa exclusividade é quebrada. Israel quebrou, mas Deus, em sua graça, está buscando a reconciliação. Que nós não sejamos, de forma alguma, preguiçosos, né, em fazer esse exame, essa avaliação da nossa vida. O profeta está colocando diante de nós um diagnóstico da natureza humana. Que nós que temos a alegria de conhecer o cumprimento da profecia, das profecias de Oséias, que vamos ver mais adiante na exposição, por conhecer o Evangelho, por conhecer o Novo Testamento. Sejamos cuidadosos em não sermos iludidos por discursos, oratória, toda a beleza que nós temos hoje. Pois o apóstolo Paulo nos diz que nos últimos tempos, sinais, milagres seriam feitos, que se possível fosse, enganariam os escolhidos. Então a semelhança vai ser muito grande. Que Deus, na sua graça e misericórdia, nos atraia com a sua palavra, e este amor profundo que Ele nos coloca todos os dias de nossa vida, né, seja correspondido com fidelidade e com zelo no uso responsável dos meios de graça, oração, leitura da palavra, comunhão com o povo de Deus, participação no sacramento. Que qualquer coisa a mais daquilo que Deus estabeleceu, nós estejamos bem longe, para que a comunicação esteja limpa, aberta, e a confiança mútua, o respeito, a reverência e a honra ao Senhor seja algo diário, passo a passo, paulatino na nossa caminhada cristã. Amém? Nós vamos encerrar este momento cantando um último cântico.